Em 2000, até eu comecei a trabalhar na área de desenvolvimento humano em 2010. Só que 2010, assim, patinando, sem saber fazer o negócio direito. Era aquele negócio meio... Eu queria fazer só. Em 2015, eu fundei um Instituto de Desenvolvimento Humano, o Instituto Romani. De lá para cá começaram as turmas de formação, os treinamentos e assim por diante. Em 2017 foi quando consolidou, quando eu já estava conseguindo fazer turmas mais recorrentes, o negócio estava andando, eu já tinha equipe, de repente veio 2018, um ano excelente de crescimento, 2019, eu ministrei 30 turmas de formação em 2019, é mais de uma turma por mês, mais de 2 turmas por mês, e tudo eu ministrando, ou seja, quase todo final de semana eu estava em algum lugar do Brasil ministrando cursos. Aí veio 2020. Em janeiro, 2 turmas. Eu não lembro se foi 2 ou 3 em janeiro e 2 ou 3 em fevereiro. Eu lembro que foi 5 turmas nos primeiros 2 meses de 2020. E, cara, esse momento foi um momento de vivenciar o processo de liderança na prática também, porque eu tinha opções. Ou eu ia ter que mandar todo mundo embora, eu não sabia o que eu ia fazer. Chegou ali fevereiro, março sem faturar nada. Abril sem faturar nada. Maio sem faturar nada, já ficando desesperado com a empresa de desenvolvimento humano. E, cara, é viver aquilo que eu falo muito, de fazer do mundo um lugar melhor através das pessoas. A gente reorganizou a empresa, teve algumas pessoas que saíram, mas foi legal para entrar mais forte. A partir dali, nasceu um movimento transformacional, 100% focado no digital. Coloquei toda a minha energia no movimento transformacional no mês de junho, no final de junho, já entrando em julho. Em menos de 6 meses, a gente conseguiu sair de 0 membros no movimento transformacional para hoje, nesse momento que nós estamos fazendo essa live, para 1.654 membros no momento que nós estamos gravando a live agora. Nesse momento agora. E o legal disso que nós estamos falando aqui é que, para acontecer, foi essencial o processo de liderança e o processo, eu gosto de dizer também, o trabalho mental. Eu podia ter fechado a empresa naquele momento. Podia ter falado, cara, vou desistir desse negócio, não dá para mim, ano que vem eu continuo, estava acostumado com o físico. E esse foi um ponto muito de virada. Hoje está com 1.654 membros. Abriu a mentoria também para outras pessoas, como o Cadu, que está lá dentro da mentoria, um parceiro de missão. E, basicamente, o que eu faço é ajudar pessoas através do desenvolvimento emocional. O que tem lá dentro do movimento transformacional? Eu digo que é uma corrente do bem, ajudando pessoas a poder ajudar outras pessoas, seja de maneira informal no dia a dia, seja trabalhando como terapeuta. Porque eu ensino uma técnica que eu desenvolvi chamada hipnose transformacional. O que é a hipnose transformacional? De forma bem simples, é a gestão emocional. Eu consegui não perder o controle ou controlar outra pessoa, mas conseguir entender mais sobre as minhas próprias emoções e ajudar outras pessoas também a fazer o mesmo. Basicamente isso que a gente faz aqui. O quanto tu acredita que esse voltar para dentro, esse olhar para dentro, ele é importante para o líder, para o cara que quer desenvolver a sua liderança. Lembrando que quando a gente fala liderança, a gente não está falando só da liderança profissional, mas a liderança de assumir realmente o controle, a autorresponsabilidade, o protagonismo da sua vida. Uma coisa que, falando até sobre essa questão da liderança, para mim uma das principais qualidades de um líder é desenvolvimento da autorresponsabilidade. Porque eu vou te falar, olha que legal isso, isso realmente aconteceu com a minha equipe. Tinha 2 pessoas na época trabalhando com vendas via telefone. 3 pessoas, inclusive. Uma dessas pessoas estava médio, outra pessoa estava indo muito bem, performando muito bem, muito acima da média, e uma outra pessoa, ela performava muito mal. Uma média que uma pessoa vendia ali 15 treinamentos no mês, cursos presenciais, o valor na época R$3.000. Uma vendia 15, a outra vendia 8, 7 e a outra terminava um mês fechando com 2, 3. E todo mundo recebia o mesmo número de contatos. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu ia conversar com aquela pessoa que fechava 13, 14, 15, 18 pessoas em uma formação, aquela pessoa, a informação que ela me trazia é, olha, por que você acha que você fechou 13 esse mês?
Cara, eu acho ele trazia o senso de responsabilidade e aprendizado. Ele não pensava, eu fechei colocando uma desculpa. Ele pensava como ele ia fazer para fechar 14, ou 15, ou 16. Ele já estava pensando, opa, Romani, você me arruma um treinamento sobre ligação para telefone? Romani, você não tem um livro aí sobre... Ele conversava assim comigo. Isso é o processo de formar pessoas assim é incrível. Porque aí tinha um segundo. O segundo estava ok, ele ia bem, mas ele não tinha aquela mesma vontade de falar. Ele achava que era normal. Ele falava, não, cara, eu dou o melhor de mim, eu faço o máximo de mim. Só que o outro, ele via coisas que aquele segundo não via. Que é, peraí, deixa eu ler um livro, deixa eu fazer um treinamento, deixa o que nessa ligação eu errei que a pessoa não fechou. Ah, não, mas eu não errei nada, a pessoa não fechou porque ela não tem dinheiro. Enquanto pensar assim, você vai continuar na mediocridade, vamos dizer assim. E o terceiro, isso é uma história real. Essa terceira pessoa, ela, toda vez que eu ia conversar com ela, ela fala, não, mas tá muito difícil, os clientes agora não têm dinheiro não, o treinamento é caro. A responsabilidade era sempre do outro, do cliente. O cliente não entendeu a oferta, o cliente está fazendo errado, o cliente e por aí vai. Parece simples isso que eu estou falando aqui, mas essas três pessoas, não é trabalhando comigo, em qualquer lugar que elas estiverem, essa terceira pessoa vai ter dificuldade de se manter no trabalho. Ela saiu, eu tive que tirar, desligar ela da empresa. Mas se ela estiver em outro local e reagir dessa mesma forma que ela venha reagindo, ela vai ter dificuldade de se manter no trabalho. Esse segundo, ele é ok, mas não é um cara que eu vou necessariamente gastar energia. Aquele terceiro, eu paguei treinamentos para ele. Esse terceiro, eu falei, cara, esse cara aqui é alguém que eu quero ver crescer dentro da empresa. Isso faz diferença para o meu negócio, porque empresas são resultado de pessoas. Empresas são resultado de pessoas. Uma pessoa dessa, vale a pena, mesmo no momento que não tem nada para fazer, continuar mantendo para que fala, cara, quando eu arrumar alguma coisa, essa pessoa está comigo. Isso é uma das coisas que eu acredito. Aí veio os lançamentos, a virada ali, assim, vamos dizer, da questão da criação do movimento transformacional. Naquela época, eu ouvia pessoas falando comigo. Por exemplo, meu pai, ele chegava e falava assim, Romani, não é melhor você fechar esse negócio? Fica mais tranquilo agora. E eu tinha um caixa, só que eu não tinha caixa infinito para ficar bancando aquilo lá para... Aí, não, fica mais tranquilo agora, para isso daí, vai mais devagar, é a hora de tirar todo mundo. E nesse momento, se eu for escutar alguém que não está vendo o que eu estou vendo, é muito perigoso. E aí tem essa questão de ser líder de mim, para compartilhar a minha visão, o que eu vejo, o que eu acredito e o que tem fundamentos. Por isso é importante também investir em mentorias, porque quando você está em grupos onde tem mais pessoas que conseguem ver aquilo, imagina o quanto isso é importante. Se não tivesse outras pessoas de fora, no meio, que estivessem reagindo àquele momento de pandemia e fazendo melhor, vou dar um exemplo, o Vitor Damasio, que fez um evento online lá, e era para acontecer presencial e tal. Cara, quando eu vi, opa, vai acontecer online, era para acontecer presencial, sabe o que eu fiz? Eu tinha 2 turmas vendidas, cara, já para entregar em março. Que se eu não entregasse, imagina, a questão de prejuízo que eu teria seria, vamos colocar aqui, umas 50 pessoas vezes 3 mil, já dá 150 mil reais. Que ali era um negócio que dificultaria para mim. Ali eu falei, cara, vamos entregar isso online? Vamos ver como vai ser? E foi uma das melhores decisões de virada de jogo do meu negócio. Ao entregar online, as pessoas amaram, além de amar, nasceu o movimento a partir dali. Porque no final eu falei, cara, quem quer construir essa comunidade agora? Ver os primeiros membros. E a partir daqueles primeiros membros, a comunidade foi crescendo, foi vindo os lançamentos. E eu acredito, essa questão da liderança tem a ver tem a ver com essa construção da visão, da missão, do propósito que eu tenho, dos meus valores e passar isso para as outras pessoas que estão ao meu redor. Os colaboradores que estão ali dentro da empresa começam a ver o que eu estou vendo também. Porque se eu chegasse e começasse a ficar muito desanimado e permanecer desanimado, em pouco tempo está todo mundo desanimado. Agora, na hora que eu falo, cara, vamos fazer esse negócio aqui acontecer, eles me veem vendo uma coisa, eles podem não estar vendo agora. Mas todo mundo começa a reagir.
Opa, dá para fazer. Eu acredito nele, ele já fez isso aqui antes. Até por isso é importante a integridade, de essa questão da consistência, da integridade, a pessoa olha para você e acreditar nessa visão. Até uma coisa, quando um dos valores lá do Instituto Romani, eu coloco paixão. O cara tem que gostar de estar lá. Se eu vejo que o cara não tá gostando de estar lá, eu já, cara, vamos conversar aqui, tô achando que já não serve para estar aqui mais, porque isso é muito importante para mim. Essa parte, eu acredito que... E outra, quando se fala sobre essa questão de liderança e se vai falar das habilidades que o líder deve ter, você vai ver que tudo tem a ver com habilidades comportamentais e de gestão emocional. A pessoa vai ter que desenvolver questão de gestão emocional e questão de habilidades comportamentais vai ser essencial. E tem uma coisa que, por questão técnica, vamos dar um exemplo. Eu vou ensinar o colaborador a digitar mais rápido. Ele é muito lento para digitar. Isso daí é fácil de resolver. Se deixar ele digitando lá 1, 2 meses, ele já está digitando mais rápido. Agora, se você pega uma pessoa que vamos dar um exemplo, ela bagunça muito a empresa e atrapalha o trabalho do outro, e sem perceber ela cria um clima que não é legal de acordo com os valores da sua organização, isso é muito difícil de mudar naquela pessoa. Aquela pessoa pode ser até competente, mas ou uma pessoa que é muito... Tudo que você fala, ela quer reclamar ou quer ir contra, isso também é mais difícil de mudar. Agora, questão de habilidade técnica, dá para desenvolver nas pessoas. E eu acho que esse processo do desenvolvimento emocional e a liderança andam muito juntos. Qualquer líder, ele vai ter que se desenvolver. A empresa é reflexo muito do dono. E as pessoas que estão ali, um exemplo muito claro disso é no momento que eu podia ter fechado o Instituto Romani. O reflexo de como aquelas pessoas reagiram foi exatamente como eu reagi. E entender também o meu momento. Não tem nada de errado fechar um negócio. Eu não acho que... A questão é o que eu queria para mim. O que eu me vejo, como eu vejo o Romani daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos. Até uma pergunta que eu gosto de fazer, Cadu, e essa pergunta vale muito para o líder. Isso vale não só o que você quer de verdade para o seu negócio. Porque quando a pessoa fala, beleza, eu desejo ser um líder melhor de mim, ser um líder melhor, uma coisa que eu gosto de perguntar é isso. Peraí, onde você quer chegar? Porque dependendo de onde você quer chegar, você tem diferentes caminhos a trilhar. Um exemplo, nosso amigo Rodrigo Cardoso. O Rodrigo Cardoso está numa fase agora de acelerar um pouco, mas ele quer desacelerar, ele já tem isso claro na cabeça dele. Então é uma pessoa maravilhosa, só que ele não tem a ambição, por exemplo, de fazer, sei lá, 9 dígitos, 100 milhões e coisa. Não, ele quer viver bem, ganhar muito bem, só que não é um negócio que quer... A minha visão, eu ainda nesse momento, eu sei que tem muita estrada para fazer, mas hoje estou querendo jogar um jogo de chegar um momento de faturar mais de 50, 100 milhões no ano. Só que vai demorar, eu sei que pode demorar 10 anos, mas eu quero viver esse estilo de vida. É importante traçar isso também. Outra pessoa pode, cara, Deus me livre disso aí, porque tem algo necessário a ser feito para que isso aconteça também. Como líder, isso é muito fácil de acontecer. E na hora que vê, a pessoa quase morre para fazer aquela atividade. Mas tem outras atividades que, para mim, são muito mais desafiadoras, que ele faz com o pé nas costas. E sem perceber, eu negligencio aquela habilidade da pessoa, como se, eu digo, no papel de líder, isso é fácil de acontecer. Vou dar um exemplo. Você pode ter um editor de vídeo. Ele edita vídeos. Ele sabe cortar o vídeo e ele encontra o time. Mas talvez ele não tenha uma noção de design tão legal assim. E aí eu penso, cara, por que você não está vendo? O design está horrível. Só que a habilidade dele talvez seja cortar aquele vídeo no lugar certo e aquilo tem certo valor. Ao entender, de repente eu posso pedir para um design já deixar alguns tipos de templates pré-prontos para ele. Eu posso criar soluções dentro daquele processo. Isso aconteceu comigo. Eu coloquei, hoje lá na empresa tem um design e tem um editor de vídeo. E exatamente esse exemplo. O editor de vídeo, ele tinha assim, ele colocava umas cores doidas, aí eu testei, não, você vai colocar só essas cores, não pode outra cor além dessas. Ainda assim, ele escolhia, sabe
tipo, Times New Roman, a letra, né? Não, só pode essa letra aqui. Troca, só pode essa letra. Aí como que pode ser solucionado? Criar processos bem definidos. Isso também ajuda muito. E encontrar, opa, essa pessoa aqui, qual que é a habilidade única? Às vezes conversar, ter reuniões, falar, pessoal, ó, eu tô vendo isso daqui, dar feedback. E outra, feedback é uma coisa interessante, porque as pessoas olham para feedback e pensam assim, eu vou dar uma tijolada nele. Isso é o feedback. Não. A pessoa recebe como se fosse uma tijolada, entre aspas. E o feedback é para ser um presente. Quando tá recebendo feedback, a pessoa olhar para aquilo como se fosse um presente. Pior é se não tiver feedback. E chegar do nada, cara, eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, se eu vou ser promovido ou se eu vou ser demitido. Essas reuniões são extremamente importantes, de entender indicadores, criar processos claros para a pessoa saber se ela está indo na direção certa. E eu me desafio nisso todos os dias. Essa criação de processo, até uma coisa, vou falar aqui a minha visão sobre isso. No início de uma empresa, você não pensa em criação de processo, é a minha visão. Você tem que pensar em fazer o negócio. Aí depois você está fazendo, beleza. Já começou a dar certo? Segundo ponto, essa é a minha visão. O primeiro é meio que eu presa, vão fazer o negócio acontecer. Se eu tiver que colocar uma pessoa, beleza, mas tem que sair. Erra rápido, aprende rápido. Segundo ponto, eu vou colocar pessoas ali dentro. Se o negócio começou a dar certo, é burrice não colocar pessoas para trabalhar junto. Isso foi uma das coisas que mais me diferenciou no crescimento do meu negócio. Um exemplo prático, eu me formei em psicologia. Eu tinha colegas que são psicólogos e nunca conseguiu focar em atendimento, ter clientes e assim por diante, se esforçaram para isso. Mas o que eu vejo que foi um diferencial meu aí? Foi não ficar pensando que só eu tenho que resolver tudo. Cara, vou colocar alguém para fazer isso aqui para mim rápido. Quando eu vi que estava entrando mais clientes, cara, você que vai arruma um aqui, você que vai ligar para o cliente. O primeiro colaborador que eu contratei, Cadu, tinha mês que eu pagava ele e ficava sem receber. Mas para mim valia a pena. Até a pessoa que está pensando em empreender, se ela pensa, eu vou empreender para ficar rico rápido, ela está doida. É o contrário. Primeiro eu vou investir, agora eu tenho condição de crescer, eu me desenvolvo como pessoa. E eu tenho a possibilidade, ao me desenvolver como pessoa, de gerar valor suficiente para outras pessoas a ponto de que eu vou ser bem remunerado por isso. O empreendedor é aquele cara que acorda desempregado todo dia e tem que gerar valor suficiente para ser remunerado de acordo. Agora, eu falando sobre essa questão, isso foi um caso real. O primeiro colaborador que eu tive já teve mês de verdade, que eu paguei ele e fiquei sem receber. Mas eu tinha a consciência da visão, onde eu ia chegar. Eu sabia que se eu não tivesse ele, cara, sozinho não dá. Se ele ficar ligando para os clientes esse mês e ele conseguir que sejam os clientes suficientes para pagar ele, no próximo mês, o dele é igual. Mas quem sabe a gente pode ter o dobro de clientes. Então, eu tenho o dobro. Quem sabe depois o triplo. Quem sabe depois 4 vezes. E se eu sei que um cara consegue 4 vezes o retorno, eu posso ter outro. E aí eu tenho condição de escalar um negócio. Um exemplo simples aqui. Imagina isso. A minha visão, quando eu estava no presencial, eu estava buscando construir isso. Estava caminhando nessa direção. Aí depois eu reinventei tudo. Mas basicamente foi o seguinte. Se eu tenho um colaborador, imagina se eu conseguisse duplicar aquele carinha que vendia 15 no mês. E ele vendia 15 cursos de 3 mil para mim. Eu tinha o curso do lead, as outras coisas. Ou seja, 15 vezes 3, 45. Já é um tanto legal. Mesmo tirando imposto, mesmo tirando tudo, esse é um cara que me dava lucro. Que vale a pena eu continuar arrumando mais pessoas como essa. Ou seja, o meu desafio era duplicar esse tipo de pessoa. Porque daqui a pouco, se eu conseguisse 100 pessoas desse jeito, criasse processos claros, imagina isso. O negócio expande. Só que, agora eu vou pegar, o que é o negócio? O empreendedor passa por isso. Todo mundo que é empreendedor vai se identificar com o que eu vou falar agora. No primeiro momento, cara, eu vou fazer tudo, tal. No segundo momento, deixa eu arrumar aqui quem dá, posso arrumar meu sobrinho, meu primo, deixa eu arrumar qualquer pessoa aqui, porque tem mais coisa que eu consigo fazer.
E aí vem aquele ponto onde geralmente a gente contrata errado, onde geralmente eu vou ter que demitir depois de uma forma que eu não queria demitir, começa a passar por esses desafios. Aí beleza, tá indo assim, ok, aí eu começo a passar por uma fase onde eu começo a amadurecer e achar mais pessoas que são pessoas boas. Aos poucos eu começo a achar um ou outro ali que se diferencia. E aí vem a clareza da necessidade da construção de processos. Porque senão aquele povo começa a bater cabeça um com o outro. Aí começa a bater cabeça um com o outro, eu não sei o que eu vou fazer. É importante construir. Hoje eu faço isso, cara. Eu vou contratar. Eu já listo tudo que eu quero que aquela pessoa faça antes da pessoa entrar. Porque senão depois como é que eu vou cobrar dela? Nem eu, nem ela sabe o que ela tem que fazer.